Boa tarde a todos e a todas. Voltamos para a nossa segunda live do curso de redação. Enquanto o pessoal vai chegando, tá, a gente vai terminar o assunto de ontem, a situação. Essa semana são aspectos gramaticais. Mas tínhamos uma pergunta aqui no grupo, depois eu coloco o link do grupo do WhatsApp para a gente acessar. Ele que eu vou mandar alguns materiais para vocês. Então, acho importante vocês terem. Tá. Perguntou sobre título na redação. Professor, a redação tem que ter título? A dissertação? Depende. Se o avaliador não pediu o título, eu posso colocar, mas não aconselho. Tem bancas, os concursos públicos, elas pedem que a gente coloque o título. Daí nós temos algumas técnicas, algumas observações sobre o título na redação. Então, o título na redação, perguntas que o pessoal faz para a gente. O título na redação tem que ter verbo? Pessoal, não é proibido ter verbo, mas toda vez que eu coloco verbo, eu tenho que ter um ponto, tá? Porque daí eu vou ter uma oração completa. Então, o título tem que ter mais de meia linha, ou seja, mais de 3 palavras. O título, a gente escreve em linhas garrafais, em letras garrafais? Não. O título é uma oração normal, você não deve ter destaque, não deve sublinhar o título, ele deve ter uma oração normal. Ele tendo verbo, tá, na oração completa, ele tem que ter ponto final, a gente deve evitar ponto de interrogação no título, e outros detalhes. O título eu deixo para colocá-lo sempre por último. Fiz o rascunho, dou aquela lida geral no rascunho da minha redação, daí eu vou tirar o título. Perfeito? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a banca pediu. Então, estou falando isso aqui, vai ter uma aula sobre isso aqui, só tirando a dúvida da colega que mandou a pergunta. Então, depende da banca. O Enem não pede título, eu não aconselho a colocar título. Tá? Mas um concurso para professor, para coordenador, para supervisor, que é o que a maioria vai fazer, a banca vai exigir um título. Tem banca que o título é 10% da nota. Vale 1 ponto, ou 10, dependendo se for de 0 a 100. Então, temos de ter muito cuidado ao fazer o título. Ele é importantíssimo, ele deve ser centralizado. Tá? E uma dica, pessoal, que quando o título é exigido, vem uma linha em branco, uma linha menor, centralizada, antes das linhas numeradas. Certinho? No Enem não tem essa linha, e o título conta como uma linha também. Outra, eu corrigi redação de Enem muito tempo, de concurso nunca corrigi. Grande parte, 30%, 40% dos candidatos, eles copiam o tema na primeira linha como título. Aí faltou a criatividade, né? Então tem que tomar muito cuidado quando formos colocar o título em nossas redações. Perfeito? Então, isso é uma aula que a gente vai ter mais à frente, com exemplos. A gente já vai colocar um texto e ali juntos a gente vai escolher um título mais adequado para aquele texto. Tá? É só enquanto o pessoal vai entrando, tá um pouquinho menos da metade da turma está por aqui. Então, quando o pessoal vai entrando, a gente vai dando essas dicas. Então, voltando, tá na aula de ontem, nós vimos acentuação gráfica. Nós vimos acentuação gráfica na aula de ontem. Hoje a gente faz uma breve revisão, faz 8 exercícios e vai fazer o teste final. Aquele testezinho que eu sempre faço para saber o quanto a turma desenvolveu, o quanto a turma melhorou com a aula do assunto. E, por favor, tem que melhorar, né, pessoal? Nós temos que sairmos melhores que entramos nesse curso aqui. Então, vamos lá. Estou projetando para vocês aí.
tá? Regras de acentuação. É uma revisãozinha. Então, isso tem até no slide de vocês, que tem lá nas nossas atividades, né, no material didático, que você já tem dentro da aula. As últimas 5 questões eu acrescentei hoje, tá? Aí depois a gente atualiza lá. São acentuados apenas monossílabos tônicos, terminados em A e O, seguidos ou não de S. São acentuados monossílabos também, que terminados em ditongos abertos, EI, EL e OI. Exemplos, pessoal. Pá, pé, pó, isso sem o S. Pás, pés e pós, com S. Méis, que é plural de mel. Céu, ditongo aberto. Véus, ditongo aberto. Mói, ditongo aberto. Sóis, plural de sol, ditongo aberto. Então, esses ditongos abertos é uma das regras especiais. Nós temos 4 regras de acentuação e temos 3 regrinhas especiais. As 4 regras, monossílabos, oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. Essas são as regras que a gente aprende lá na nossa 4ª série, né? Agora é 5º ano. E temos as regras especiais, os ditongos abertos, os hiatos e os acentos diferenciais. Perfeito? Então, vamos lá. Então, chamam-se monossílabos tônicos as palavras de uma única sílaba. Preste atenção aqui, uma única sílaba, que tem intensidade sonora forte. Os monossílabos átonos, por terem intensidade sonora fraca, acabam por apoiar-se em outras palavras tônicas, além do aspecto fonético, diferenciados também pelo significado. Os monossílabos tônicos, pessoal, têm significação própria, enquanto os monossílabos átonos só assumem significado quando estabelecem relação entre outras palavras. Então, monossílabo átono, uma preposição que une uma palavra a outra, um pronome oblíquo, que vem junto de um verbo para complementar a informação desse verbo. Os monossílabos pertencem às classes gramaticais, adjetivos, substantivos, advérbios, além de alguns pronomes. São tônicos, por exemplo, flor, má, dá, três. Vocês viram que má, dá e três são acentuados porque terminam em A ou E, seguido de S. Os monossílabos átonos, pessoal, as preposições, as conjunções, os artigos e alguns pronomes. Tá? Por exemplo, me, nos, lhe, mas, de e o. Então, nós temos palavras de ligação, isso é importantíssimo, tá? Na nossa redação, elementos de coesão. Então, quer saber se a gente está usando os elementos certos para ligar. Eu vou ligar uma palavra a outra, eu vou usar uma preposição. Eu vou unir uma oração a outra. O termo de coesão, elemento de coesão, nós vamos usar as conjunções. E essas nós temos várias dicas para a gente usá-las corretamente. Tem a conjunção específica para introduzir um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e principalmente aquele de conclusão. Nós passaremos algumas dicas para a gente usar esses elementos de ligação. E, no caso, coesão também. E temos os pronomes, tá, relativos que são usados, onde a gente deve ter muito cuidado com o pronome relativo onde. O onde é sempre ideia de lugar, pessoal. Tá? O pronome relativo onde é sempre quando dá ideia de lugar. Então, na Universidade Federal, assumiu uma função nova, a gente chega no setor, o pessoal faz o documento, daí hoje, primeira coisa que eu vi num documento lá e não mexi mais nada, né? Primeira semana, pode chegar mexendo na coisa, mas onde não dá para aceitar? Onde é quando a ideia de lugar. Então, geralmente é no qual, na qual, ou a qual, a gente substitui. Onde é lugar fixo, aonde dá ideia de movimento. Então, exemplo, onde você mora, lugar fixo. Aonde você vai, dá ideia de movimento. Mas quando a gente for trabalhar pronomes na terça-feira, eu vou aprofundar mais com vocês esse assunto aqui. Vamos lá. Palavras oxítonas acentuadas. Quais são as palavras oxítonas acentuadas? Aquelas que terminam em A e O, em e eis. Certinho? As oxítonas terminadas em A e O, em e eis. As oxítonas terminadas em ditongos abertos também são acentuadas.
És, el e ois. A mesma regra. Tá? Lembrando que a nova ortografia oficial, não é mais acordo ortográfico, como isso com vocês ontem, a nova ortografia oficial, o ditongo aberto na paroxítona, ele não é mais acentuado. Professor, quais são? Dá exemplo, por favor. Jiboia, centopeia, assembleia, epopeia, essas palavras levavam acento na antiga regra de ortografia. Hoje não mais. Então, o ditongo aberto só é acentuado na última sílaba, ou quando for monossílabo tônico ou oxítono. Então, vamos lá. Vatapá, você, avô. Então, terminados em A e O. Belém, terminado em anéis, ditongo aberto. Heróis, ditongo aberto. Babás, cafés e avós, a regra principal. Parabéns, uma palavra da língua portuguesa que ela já vem no plural. Chapéus, acentuado, porque é um ditongo aberto. Então, vamos lá. Monossílabos tônicos acentuados, só revisando com vocês. Terminados em A e O. Tá? Oxítonos acentuados, quais são os que devem levar acento? Aquelas terminadas em A e O, em e eis. Tá? E as oxítonas em monossílabos terminadas em ditongos abertos são acentuadas. És, el e oi. Perfeito? As palavras paroxítonas, quais são as acentuadas, professor? As terminadas em RXNL. RXNL são as consoantes da palavra rouxinol. Terminada em an, terminada em i, biquíni, terminada em tá? Álbum, terminado em us, seguido de s, ônus, terminado em ps, bíceps, tríceps, fórceps, quadríceps, e terminado em ditongo. Tá? Terminado em ditongo. Então, cadáver, paroxítona, terminado em r, tórax, terminado em x, hífen, terminado em en. No caso, a regrinha é n. Lembrando que hífen, o plural de hífen é hífens. O hífens não leva acento, porque as paroxítonas terminadas em a, e, o, em e ens não levam acento. Vírus, paroxítona terminada em u seguido de s. Imã, paroxítona terminada em a. Órgão, paroxítona terminada em on. Táxi, terminado em i. Outro exemplo que sempre aparece nas provinhas, a palavra biquíni. Tá? Leva acento porque é uma paroxítona. Bom, acabei de lembrar aqui, essa atenção, né? As paroxítonas, que os ditongos abertos estão na penúltima sílaba, eles não são mais acentuados, tá? Vamos lá, pessoal. Acentuam-se todas as proparoxítonas. Acentuam-se todas as proparoxítonas. Álibi. Percebam que álibi não é com H. Estereótipo, a proparoxítona. Tá? Outra regra especial. Nós vimos a regra especial dos ditongos abertos. Agora a regra especial, pessoal, dos hiatos. Quando é que os hiatos levam acento por serem hiatos? Tá? Eles não levam acento por ter uma outra regra, uma regra especial. Então, quando a segunda letra do hiato for I ou U, tá? Eles têm que vir sempre sozinhos na sílaba. No máximo, seguidos de S. Tá? No máximo, seguidos de S. Exemplo, sair, baú, tá certo? Pode ver, ó, caiu, tá? Caiu, o I não vem sozinho, não leva acento. Cair, o I vem junto com R, também não leva acento. Caindo, na mesma sílaba, ele não vem sozinho. Saísta, pode ser saíste, né? Pode ter um erro de digitação aqui. Ele não vem sozinho, mas veio com S, então com S ele deve levar acento. Balaústre, seguido de S. Juiz, não leva acento, porque o I não veio sozinho e veio acompanhado de Z. Lembrando a todos que toda palavra terminada em Z, em língua portuguesa, não deve ser acentuada. Raul não leva acento por quê? Está seguido de L, ruim, seguido de L. Então, os hiatos acentuados, vamos reforçar aqui com vocês. Os hiatos acentuados, quando eles terminam em I e U, sozinhos ou seguidos de S. Beleza? Qual é a exceção desses hiatos? NH, tainha, rainha, bainha, seguidos de NH, não devem ser acentuados. Tá certo? Observações. Então, nós vimos duas regras especiais. Nós vimos
ditongo aberto, nós vimos o hiato. Qual que é a terceira regra especial e última, pessoal? Quando eu tiver acento diferencial. Acento diferencial. Lembrando a todos que nós não temos mais o trema em língua portuguesa. O professor, se eu tiver lá Miller, escreve com U, com trema em cima, pode? Em nome próprio, tá? Ou em palavras de outra língua, que não seja a língua portuguesa, o trema pode aparecer. Então, o trema caiu? Sim, em palavras de língua portuguesa. Se nós tivermos num texto, fazer uma citação, a gente vai aprender a fazer essa citação. Vai falar lá de um alemão chamado Miller, com trema, aí você deve colocar, certinho? Então, primeiro, acento diferencial. Se eu falo na terceira pessoa singular, o verbo vir, ele vem, sem acento. Eles vêm com acento, tá? O verbo ter também, ele tem, eles têm. Então, no singular é tem, sem acento, no plural é tem, com acento. Detalhe, o verbo ter, ele só deve ser usado quando der ideia de posse, pessoal. Tomem muito cuidado que a gente usa ter, tem, para tudo que é coisa, e ele só deve ser usado quando der ideia de posse. E nem a palavra cujo, cujo também deve dar ideia de posse. Tá? Os verbos derivados, ou seja, eles vêm do verbo ter e vir. Então, deter, manter, reter, intervir e convir. Então, aqui é diferente. Ele intervém. Então, na terceira pessoa singular, eu tenho acento agudo. Eles intervêm. Na terceira pessoa do plural, o acento é circunflexo. Ele mantém com acento agudo, eles mantêm com acento circunflexo. Lembrando que o e e não levam mais acento no primeiro o e nem no primeiro e. Tá? Isso deixou de existir na nova ortografia. Tá? Na nova ortografia. Tá? Acentua-se também verbo diferencial. A palavra, quando for verbo, por, é com acento. Quando for preposição por, é sem acento. E temos aqui também pôde e pode. Então, a palavra é escrita da mesma forma, para diferenciar. Pôde é passado, pode é presente. Então, vamos lá, professor. Relembrando os acentos diferenciais. Então, ele tem singular sem acento. Eles têm plural com acento. Tá? O verbo por é com acento, a preposição por é sem acento. E pôde e pode. Pôde leva acento porque é passado, pode leva acento porque é presente. Perfeito? Pode leva acento porque é presente. Vamos lá. Agora, juntos aqui, pessoal, juntos aqui, vamos resolver. Vamos ver quantas questões nós temos? 7 questões. 7 questões. Então, nós vamos resolver aqui. Tá? E a gente vai dar um minutinho. Qual é a informação que tem aqui? Se está certo ou errado. Se está certo ou errado. Vamos fazer uma questão do CESP de 2016. Façam essa primeira aqui, pessoal. Vamos lá. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. A ausência do acento agudo em palavra ideias está em conformidade com as regras de acentuação? Ninguém colocou aqui nada no bate-papo? Ninguém colocou nada aqui? Ah, você consegue abrir para mim aqui, por favor, então? Tá, beleza. Então, pessoal, correto, né? Então, ideias, os ditongos abertos, quando forem paroxítonos, tá? Quando forem paroxítonos, eles não levam acento mais. Então, ditongo aberto, ei, só leva acento se for na última sílaba, tá? Beleza, verdade. Todo mundo acertou, tá? Todo mundo acertou. Cronograma das lives, Miguel, nós temos lá no projeto do curso, tá? No plano de curso, certinho? No plano de curso nós temos os projetos
o cronograma das lives, tá? Mas depois do intervalo eu posso mostrar para vocês aqui, certinho? Então, esse primeiro aqui está correto. Esse primeiro está correto. Vamos lá. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Façam essa outra aí, pessoal, por favor. Façam essa outra aqui. Bom, a maioria acertou, falou certo. Vamos ver, pessoal. Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue o item que se segue. Os acentos gráficos nas palavras. Bioestatística, uma proparoxítona. Específicos, uma proparoxítona. Tem a mesma justificativa gramatical. Tem a mesma justificativa gramatical. Perfeito, né, pessoal? Perfeito. Elas são proparoxítonas. São palavras proparoxítonas. Vou colocando um gabaritinho aqui, que depois vai o gabarito comentado para vocês. Então, elas são proparoxítonas. Feito. Certinho. Vocês viram que isso aqui são todas questões do CESP. Vocês viram que elas não são tão puxadinhas assim. Tá certo? Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, julgue o item que se segue. Vocês viram que até o enunciado é o mesmo. Até o enunciado é o mesmo. A palavra cível, tá?
tem civil e tem cível. Recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra de que determina o emprego do acento da palavra amável e útil. Ou seja, paroxítona terminada em L. É isso? Respondi antes de vocês fazerem, né? Paroxítona terminada em L. Tá? Paroxítona terminada em L. Então está correto. Tá? Uma questão do Ministério Público da União, faz horas que não acontece um concurso do MPF. No caso, MPU, né? MPU. E é sempre o CESP que faz. São as provinhas bem complicadinhas, tá? Vamos lá, vamos fazer essa aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Aqui, vamos lá? Assinalar a alternativa em que todos os hiatos não precisam ser acentuados. Vamos lá? Vamos fazer? C, todo mundo? Vamos lá? C, todo mundo? Vamos lá, vamos ver. Se procede. Assinalar a alternativa em que todos os hiatos não precisam ser acentuados. Balaústres leva acento, porque o está sozinho, acompanhado de S. Saúde leva acento sozinho, viúva e baú. E todos são acentuados. Ele quer uma que não precisa ser acentuado. Prestem bem atenção, pessoal. Às vezes a questão vem fácil e vem uma pegadinha, se não lê direito. As bancas, geralmente, elas trazem, quando vem não, exceto, eles destacam de uma maneira diferente. Eles destacam de uma maneira diferente. Vamos ver a letra B. Juízes leva acento, ele quer uma que não leva acento. Então, jesuíta leva acento, ateísmo também, tainha não leva. Mas tem 3 certas e uma errada, não serve. Tá certo? Paul não leva acento, atrair, porque é seguido de R, rainha é seguido de NH, raiz seguido de Z, juiz seguido de Z. Lembrando, só leva acento quando o I e o aparecem sozinhos, o I e o aparecem sozinhos, tá? Ou no máximo acompanhado de S. Qual é a exceção? Seguidos de NH. Vamos lá? Vamos fazer essa aqui. Vamos lá, pessoal? Assinale a letra correspondente à alternativa e que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada. O uso do hífen foi um dos itens apresentados àquela turma. Então, vamos lá, pessoal. Hífen, oxítona terminada em N, paroxítona terminada em N, qual das duas? Se é a penúltima sílaba acentuada, vai ser uma paroxítona. Então, terminado em N leva acento. Foi um dos itens. Então, itens, paroxítona terminada em ens. Essa não deve ser acentuada. Então, e aquele, aquela e aquilo, a gente vai ver na aula de hoje ainda, no assunto crase, sempre que eu puder trocar por a este, a esta e a isto, ela deve ser craseada.
Então, o uso do hífen foi um dos itens apresentados a esta turma. Você falando a esta, vocês percebem que não perde o sentido, então deve levar crase. Então deve levar crase. Então, a alternativa correta qual é, pessoal? O que vocês marcaram aí? Eu estou vendo um E aí, mas é letra A. Letra A. Então, importantíssimo prestar bem atenção. Cada uma tem uma observação. Lembrando que o plural de hífen é hífens, não deve levar acento. Mas, professora, você falou que hífen tem dois acentos, tem dois plurais, perfeito. Hífens não leva acento, mas hífenes leva acento. Abdômen, qual é o plural de abdômen? Abdômens, sem acento. Abdômenes, com acento. Então, as palavras terminadas em N, que são paroxítonas, elas têm dois plurais. Um deles sem acento, o outro com. Pessoal, vamos lá. Façamos a próxima questãozinha. Aqui, ó, eu coloquei aqui, professora, você está gravando? Então, eu não olho para o lado para falar com eles. Então, olha as respostas aqui. Vamos lá, pessoal. Assinale a alternativa em que as palavras que completam a frase, já colocaram a letra aqui? A de novo? Vamos ver. Dá mais uma olhadinha, dá mais uma olhadinha. Vou dar mais um minutinho para vocês. Não é a letra A. Está bem claro. Beleza, agora começou a melhorar. Gostei. Uma coisa que é inegável, pessoal, que a tecnologia que foi desenvolvida, não que ela não existisse, que foi desenvolvida nesse último ano, ela veio para ficar. Esse teste que eu vou aplicar agora para vocês, depois dessa questão, aquilo que a gente combina, né? A gente começa o assunto e coloca um teste. E ontem eu fiz e a média foi 6,70. Não me decepcionem, por favor. Hoje eu vou aplicar o teste depois que vocês fizeram. Nós estudamos o assunto. E a média tem que ser mais 6,70. Por favor. Certinho? Então vamos lá, gente. Os tabloides, vejam bem, tabloides não leva acento, né? Porque é um ditongo aberto, professor. Mas está na penúltima sílaba, é uma paroxítona. Os ditongos abertos não levam mais acentos na penúltima sílaba. Só quando eles aparecem na última sílaba, numa oxítona e num... Como? Isto, tá? Num monossílabo tônico. Vamos lá. Os tabloides, eles leem. Tá? Lembrando que não leva mais o acento, quando vem dois Es ou dois Os. Na antiga ortografia, antes do acordo ortográfico, leem, teria que ter acento. Leem, creem, veem e deem. Os verbos ler, dar, crer e ver. Mas, professor, o senhor não ensinou isso na aula de ontem? Se não leva acento, eu não vou ensinar. Se a gente já não aprendeu até agora, né? Agora a gente não precisa mais saber. Tá certo? Não leva mais acento. Tomem muito cuidado. Tá? Vocês que corrigem trabalho de alunos, vocês pedem para fazer trabalho, quando aparece assim, além de eles terem copiado a internet, copiaram de texto bem antigo. Aí eles leem, tá? Os tabloides que leem tem, então deve levar acento, porque os tabloides, né, tem, tá? Na terceira pessoa de singular é sem acento, tem na terceira pessoa do plural, deve levar acento. Que acento que é esse, professor? Acento diferencial. Tá? Tem manchetes curtas, que todos veem. Que todos veem. Tá? Então a maioria acertou. Marcelo Vieira, dá mais uma olhadinha aí. Tá? Letra C. Tá? Então, o ver tem dois Es. O vir tem um E só. Tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado. Pessoal, nós, tá, preparei para vocês, tá, como toda aula,
uma lista de questões, e que é o combinado. A gente, quando começa um assunto, a gente está terminando o assunto de acentuação, e a gente vai passar uma lista de atividades para vocês. Hoje eu fiz com uma questão a mais, mas valendo 10 pontos. Então, aquelas questões mais elaboradas, nós colocamos uma pontuação maior. Tá? E eu coloquei uma questão a mais e nós vamos ter os mesmos 10 minutos. Tá? Os mesmos 10 minutos. O tempo, pessoal, de resolução de questões numa prova, e hoje as provas não vêm mais provas de 40 questões, não vêm mais provas de 60 questões. As provas são de 80 questões. Então, nós temos uma média de 2,5 minutos para fazer uma questão objetiva. Uma prova de questões de certo e errado, a média, prestem bem atenção, a média de tempo que a gente deve adotar é 1 minuto. Então, esse é o link, tá, para a gente fazer as atividades. Vou colocar no grupo, para quem tem dificuldades com o celular, mas no celular fica bem bacana para fazer, pessoal. Eu fiz o teste, colocando no grupo também as atividades, e nós temos 10 minutos para fazer. Então, são 18h11, 18h21 a gente começa a corrigir. Tá? E das 18h21 às 18h30 a gente corrige, comentado. Vocês vão perceber que hoje eu coloquei uma sistemática diferente. Você marca a questão, já vem a resposta comentada. Essa é uma ferramenta interessantíssima para quem é professor e professora adotar com seus alunos. Então, o aluno já tem a correção, com o comentário do professor, o feedback, né? E o professor já recebe a nota dos alunos. Então, pessoal, 18h12, tá? 10 minutinhos para a gente fazer essa lista que eu coloquei aí, tá bom? A lista de ontem, pessoal, só 42 alunos fizeram. Eu vou deixar aberto até 10 horas da noite hoje, vocês façam, tá? Lá, façam e confiram. Eu não fechei ainda. Só que a de hoje eu vou fechar no finalzinho da aula, porque eu preciso ter essa devolutiva de vocês, como a turma desempenhou, beleza? Coloquei no grupo também essa listinha de questões. 10 minutos. Acabei de postar no link, Maria. No grupo do WhatsApp o link, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou colocar o link para quem ainda não entrou no grupo. Vocês clicam no link e vão direto para o grupo. A gente não precisa adicionar vocês. Vocês entram automaticamente. Vamos lá. Mais alguns segundinhos. Excelente, hein, pessoal? Muito bom. Resultado da turma. Média, 8,03. A média de toda a turma, tá? Inicial ontem foi 6,7. Hoje, 8,03. Excelente. A menor nota foi 4 e a maior nota foi 10. A nota que mais saiu foi a nota 10. A nota 10 saiu 15 vezes. 15 alunos tiraram a nota 10. E 8 alunos tiraram a nota 7. Então, a nota foi 10. Tá? E a nota que saiu em segundo lugar foi a nota 7. Então, isso aqui você pode usar essa sistemática. Tá? Esse é uma ferramenta muito importante, pessoal. Você usar com seus alunos. Muito importante. Vamos corrigir juntos aqui. Então, as questões que o gabarito era errado, pessoal, a gente mandou o feedback. Lembrando que tudo isso aqui, esses testes que eu passo, eu salvo em PDF e vocês terão acesso lá na plataforma de vocês, lá no Moodle, lá em atividades. Eu vou fazer o seguinte, comecinho da aula de terça,
Eu vou ensinar vocês a fazer questões, tá? Esse Google Forms. Está previsto, a gente usa 5 minutinhos de intervalo para dar uma noção geral para vocês, tá, Marcelo? É muito bom. Aqui eu já preparo aqui um slidezinho para a gente trabalhar, beleza? Os vocábulos resistência, paroxítona terminada em ditongo crescente. Veículos, hiato. Lendárias, paroxítona terminada em tom crescente. Público, proparoxítona. Recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação. Todas as palavras são paroxítonas. A gente já viu que não. Temos paroxítonas, temos hiatos e temos proparoxítonas. Então, a primeira questão é errada. Primeira questão é errada. Todas as questões de certo e errado. E essas de hoje eu coloquei todas as questões de provas, tá? Todas caíram no concurso. Hábitos, públicos, câmeras. Temos 3 palavras paroxítonas acentuadas, porque são terminadas em S. Pode colocar tudo bonitinho, você nem presta atenção e marca verdadeiro. Hábito proparoxítona, público proparoxítona, câmeras proparoxítona. Então, está errado esse item 2. A palavra número, subtraído, literário, mistério, recebem acento agudo decorrente da mesma regra de acentuação. Vamos lá. Número, proparoxítona. Lembrando que o número sem acento é numero, né? O acento pode fazer muita diferença. Então, número é substantivo, eu esqueço o acento do número lá na redação, na hora de passar limpo, fica numero, vira um verbo. E um verbo tem que ter sujeito, tem que ter predicado, você perde o ponto em alguns quesitos, errando um acento. Subtraído é o hiato, o I vem sozinho, tá certo? Literário, paroxítona terminada em ditongo crescente, e mistério, paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, esse item também é errado. Professor, deu tudo errado nessa? Não. Vai começar a dar coisa certa aqui. Vamos lá. Questão próxima, número 4, né? A palavra fenômeno, o vocábulo fenômeno, é acentuado por ser uma proparoxítona. Perfeito. Proparoxítona, que a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, e todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, fenômeno é uma proparoxítona? Perfeito, esse item está correto. Próxima questão. O acento. Os acentos gráficos dos vocábulos. Você, oxítona. Protegê-los, oxítona. Contém, oxítona. Seguem as regras de acentuação das oxítonas. Perfeito, esse também é correto. Os homens não têm mais tempo. O acento no verbo ter é diferencial. Então, os homens são eles, né? Eles têm. Então, o acento é diferencial. O acento é diferencial. Perfeito? A palavra gaúcho é acentuada por se tratar de um hiato. A palavra gaúcho é acentuada por se tratar de um hiato. Perfeito. Perfeito. Tá? Marcelo, professor dos concursos que fiz, a maioria pela FAPEC, eram questões com 5 alternativas. Voltando no intervalo, vamos fazer 2 questões de acentuação da FAPEC. Vamos ver se vai ser difícil. Tá bom? Então, palavra gaúcha é um hiato, o vem sozinho na sílaba, deve levar acento. Então, 18 e 29. 18 e 39, voltamos, com 2 questões da FAPEC. Tá certo? Contém. Contém com acento agudo é terceira pessoa do singular. Contém com acento circunflexo é terceira pessoa do plural. Tá? É acento diferencial. Pessoal, 10 minutinhos de intervalo. 18h30, vulgarmente conhecido como 18h30, né? 6h30 da tarde. 10 minutinhos de intervalo, na volta a gente passa a lista, e a pedido do Marcelo, 2 questões da FAPEC de acento diferencial. Beleza, pessoal? Já já voltamos, vamos tomar uma água, dar uma descansada. Voltando, pessoal. Celular novo, Kelson, tá brincando aí, tá aparecendo tanto a tela, hein?
Vamos lá. Pessoal, a pedidos, eu vou projetar, tá? A pedidos, a gente vai fazer umas questõezinhas da FAPEC. Tá? Questãozinha da FAPEC. Vou projetar para vocês aqui. Tomara que eu consiga. Vamos ver. Olha só. Ano 2018, questão da FAPEC. Deixa eu consigo aumentar um pouquinho. Questãozinha da FAPEC. Essa questão caiu na prova da UFMS. Cargo de assistente em administração. Tá? Isso aqui é questão de concursos, tá? É um site. A lista de chamada está por aí, pessoal. Vocês vão assinando. Daqui a pouquinho, na hora que eu fizer as duas questões, eu dou 2 minutinhos para vocês assinarem. Vamos fazer aqui, eu já abri aqui. Assinale a alternativa que não há erro de acentuação. Ó, ele grifou o não. Não há erro, ou seja, ele quer a resposta correta, pessoal. Correta. Então, vamos lá. Letra A. Ao terminar de usar os pincéis, opa! Já teria que ter um acento aqui. Por quê? De tombo aberto. Mas acho que vou deixar vocês fazerem, né? Façam aí. Não há erro, ele quer a correta. Tá certo? Aí vocês vão colocando do ladinho aqui. Eu vou fazer duas que eu tinha prometido, aí vocês já assinam a lista, tá? Vou fazer duas aqui que eu tinha prometido para vocês. E? Aí, falou que ia ser mais difícil. FAPEC eu não escolhi, não. Eu peguei primeiro que apareceu. Prova recente. Tá? Prova recente. Vamos lá. Letra E, será que é esse mesmo? Ao terminar de usar pincéis, já está errado, eu já não perco mais tempo. Tá? Até que saia toda a tinta. Não é saía, né? Está. Casa. Então, esta casa foi desocupada. Já está errado, a gente já não perde mais tempo, né, pessoal? Letra D também não é. Você tem que aprender a ganhar tempo na hora da prova. Já elimina, já risca. Para que seu bolo fique mais bonito, use forma. Em 1970, essa forma teria acento. Em 71, ela perdeu o acento, tá? Então, cobri-lo também não tem acento. Decorá-lo tem acento. Anéis teria acento. Então, tem um monte de erro nessa questão. Letra D. Vou pôr as caixas nesse armário. Lembrando, acento diferencial, o pôr com acento é verbo. O pôr sem acento é preposição. E claramente, pôr aqui é verbo. Contém leva acento, itens não leva acento, frágeis leva acento. Então, bastante errada essa questão. Perfeito. Vou pôr as caixas nesse armário. Prestem bem atenção que a letra D e a letra E são iguaizinhas. Tá certo? Então, vou pôr as caixas têm acento. Como elas contêm, olha só, gente, contém, a gente viu essa palavrinha. E aqui foi aleatória essa questão, eu não selecionei. Itens não leva acento, frágeis leva acento. É melhor que fique na parte inferior. Beleza? Olha só como é que funciona. Você marca a questão e responde. E aqui, ó, parabéns, você acertou. Por que eu estou mostrando isso aqui? Isso aqui é questões de concurso, queconcursos.com.br. Você paga para ter questões ilimitadas.
Mas se você não quiser pagar, você pode fazer 10 questões por dia. Entra, faz o cadastro, e você pode fazer 10 questões por dia, tá? E sai assim, o gabarito comentado e tudo mais. Outra questão da prova analista de TI. Olha, uma questão da prova de nível superior, tá certo? Demorou para conectar aqui? Questão de prova de ensino superior, tá? Esta questão avalia conhecimentos sobre ortografia e acentuação. Assinar a alternativa que apresenta informações verdadeiras. Então, ele quer a correta, tá? Corretas. Vamos lá? Mas aqui acho que tem que ler o texto, né? O texto aparece aqui? É um texto muito grande. Vamos voltar. Vamos fazer uma questão. Essa aqui é a sexta questão. Então, questões de acentuação da FAPEC. O sisteminha aqui encontrou 6 questões em provas recentes. Tá? 6 questões em provas recentes. Deixa eu voltar à questão anterior. Tá? Eu ia fazer uma sopa. Pessoal, vamos desligar o microfone, por favor. Tem alguém passando uma receita de bolo aí, tá? Se fosse uma sopa, né? Hoje está bem friozinho. Vamos lá. Vou mostrar como é que a gente acha. Entrou questões de concursos, aí você cadastra, tá? Você cadastra. Abre o cadastro. Deixa eu só achar aqui. Abre o cadastro e depois você vai entrar do zero aqui, tá? Eu não estou conseguindo entrar. Tá para não perder tempo. Vocês viram uma questãozinha, né? Se conseguir entrar de novo, eu faço outra, tá? Vamos assinar a listinha, pessoal? Tá, vamos assinar a listinha? Enquanto eu vou abrindo a aula de hoje, a aula de crase, tá? Lembrando que 18h20 a gente termina o conteúdo, dá 10 minutinhos para fazerem perguntas, tá? Tirar as dúvidas. Depois eu coloco outra questãozinha da FAPEC aqui, tá bom? Sim, sopa, paroxítona terminada em A, então não leva acento. Quais são as paroxítonas que levam acento? Todas! Menos aquelas que terminam em A, O, N e ENS. Quais as que mais caem? Tá? Rubrica. Rubrica não leva acento. Tá? Ibero também não leva acento. Filantropo também não leva acento. Misantropo são as palavras mais conhecidas. São as que não são acentuadas. Vamos lá, pessoal. Vamos ao assunto da aula de hoje. Começa. Lembrando que na próxima aula a gente já começa, tá? O parágrafo de introdução e as características básicas de uma dissertação. Então não percam a próxima aula, vamos chegar na hora para a gente não perder nada da aula, tá? A gente já, vocês já façam nesse final de semana a atividade 1, que ela é de crase, e a gente corrige na próxima aula. Atividade 1, que é de crase, e a gente já corrige no comecinho da próxima aula. Aí na próxima aula já dá para fazer o fórum também no final da aula. Perfeito, pessoal? Vamos lá? Tá, o pessoal está assinando a lista. Quantos já assinaram aí? Crase, pessoal, a fusão de duas vogais iguais. A preposição a, tá, se junta com o artigo a, ou um pronome demonstrativo. Tá? Chegamos à estação. Isso aqui é a regra principal. Como é que eu faço para saber se a palavra tem crase? Troca a palavra estação por uma palavra masculina, vou colocar aeroporto. Chegamos ao aeroporto ou chegamos ao aeroporto? Ao aeroporto. Se eu troco a palavra feminina por uma palavra masculina e cabe ao, a palavra feminina é antecedida por crase. Então, chegamos ao aeroporto, então chegamos à estação com crase. Essa é a principal dica e a gente não pode ir para a prova sem ela.
Tá certo? Sabendo essa, você já tem uma grande chance de matar a questão. Certinho? Regra geral. Tá? Regra geral de crase. Tá? Só pode ser empregada, pessoal, né? Antes de palavras femininas, tá? Que admitam o artigo a e a preposição a. Certinho? Exemplo. O trem chegou à estação às 18 horas. O trem chegou ao... Tá? No caso aqui, ao aeroporto. Então, leva ao. Então, leva a crase. Às 18 horas. Já outra regrinha importante aqui. A crase antes de horas só se forem horas exatas. Às 18 horas. Então, é uma hora exata. Então, a segunda regrinha de crase que a gente aprende aqui. Tá certo? Já mandamos o link de chamada, Valquíria. Procedeu-se à apuração dos votos. Troca a palavra apuração por uma palavra masculina, escrutínio. Tá? É uma palavra feia, mas é a mesma coisa que apuração. Procedeu-se ao escrutínio dos votos. Então, cabe ao, quando eu troco a palavra feminina para uma masculina, cabe. Então, leva a crase. Procedeu-se à apuração dos votos, deve ser craseada. Tá? Casos de ausência de crase. Casos de ausência de crase. Então, quando não leva a crase, quando a crase é proibida, pessoal. Antes de palavra masculina. Isto cheira a vinho. Cheguei, graças a Deus. Então, Deus com a inicial maiúscula, pronome concreto. Tá certo? Como não são os deuses pagãos, tá? Deve ser com a letra maiúscula, não esqueçam disso. Então, antes de palavra masculina, nós não temos crase. Antes de palavras masculinas, nós não temos crases. Ainda ausência de crase. Então, antes de substantivo feminino, desde que esse substantivo esteja no plural e o a no singular, não vai a festas, nem a reuniões. Então, pode ver, o a está no singular e festas está no plural. Tá? O a está no singular e o reuniões está no plural. Embora sejam palavras femininas, mas estão no plural. Se fosse as festas e as reuniões, levaria a crase perfeitamente. Então, a crase é proibida antes de palavras masculinas e antes de palavras pluralizadas. Ainda a ausência de crase antes da palavra casa. Antes da palavra casa. Tá? Então, quando tiver sentido de lar, domicílio, tá? Voltamos a casa tristes. Voltamos para casa tristes. Tá? Então, a palavra casa só vai levar crase quando ela tiver dono. Que isso, professor? Quando ela tiver dono, toda casa tem dono. Isso é uma dica que a gente passa. Antes da palavra casa, só leva crase se essa casa estiver determinada. Retornarei à casa, ponto, não leva crase. Retornarei à casa dos meus pais. Aí sim, perfeito. Tá? Tem que levar crase quando estiver determinada. Perfeito? Palavra casa. Tá? A ausência da palavra crase é aí, onde a crase é proibida, terra. Quando a terra também não tiver dono. Então, no sentido de terra, né? Com ideia de oposta de bordo. Os marinheiros tinham descido a terra para visitar a cidade. Tá? Então, palavra casa e palavra terra só leva a crase se a palavra estiver determinada. Tá? Fui à terra dos meus antepassados. Então, a palavra terra veio determinada, ela leva crase. Então, a palavra casa e a palavra terra só temos crase se elas tiverem dono, ou seja, se elas estiverem determinadas. Professor, é a palavra terra no sentido do planeta, com letra maiúscula, tá? E daí ela veio determinada, é o planeta Terra. Faltou aqui, nas regrinhas, tá? A palavra distância. A palavra distância também só leva a crase. A palavra distância só leva a crase se ela estiver determinada, tá? Ele atirou uma pedra à distância de 200 metros. Opa, a distância de 200 metros, ela veio determinada.
Aí você viu aquela propaganda, você vai fazer a segunda graduação, tá? A distância com crase, cai fora, tá? Não coloco fé nessa faculdade. Educação à distância não leva a crase. Educação à distância não leva a crase. Então, instituição de ensino que já erra ali na propaganda, no flyer de divulgação, já cai fora. Não vai ser coisa séria. Certinho? Então, vamos lá, relembrando aqui com vocês. Palavra casa, terra e distância. Casa, terra e distância, elas só levam crase se elas estiverem determinadas. Cheguei a casa, não leva crase. Cheguei à casa dos meus pais, perfeito, leva crase. Tá? Cheguei à terra, não leva crase. Cheguei à terra dos meus antepassados, leva crase. Tá? Ele chegou à distância de 200 metros, está determinada, leva crase. Tá? Daqui a pouquinho a gente coloca o link do grupo, tá? Do WhatsApp para vocês entrarem. Bom, pronome pessoal de tratamento não leva crase. Pronome pessoal de tratamento não leva crase. Olha só, no final de bilhete, a direção está correto? Pessoal, a direção, só se eu estiver enviando a direção. Tá certo? O correto é colocar o nome da diretora, tá? E embaixo, diretora da escola. Tá? Joana Francisco, coordenadora da escola. Tá? A direção, como assinatura, é como se eu estivesse enviando o bilhete à direção. Se eu colocar lá assim, as mães, tá? Lá no vocativo, boa essa pergunta, Cariaga, tá? Chama Cariaga, que é o teu marido, que é meu amigo, tá? Sargento Cariaga, 9401, né, da turma. Então, se eu vou enviar a uma mãe, as mães, tá? Daí tem crase, isso lá no vocativo. Mas na assinatura, não pode colocar a direção, está errado. O correto, você fez o documento, passou as informações, daí tem o fecho, atenciosamente, tá? E depois coloca o nome de quem está enviando, no caso aqui, Lucimar Grangeiro, tá? E embaixo, coordenadora da escola, coordenadora, supervisora, tá? Ou diretora, beleza? Então, não temos crase antes de pronome pessoal de tratamento. Onde é que acontece pronome pessoal de tratamento com crase? Só se for senhora, senhorita e dona. Senhora, senhorita e dona. Tá? 19 às 20 está errado porque não tem crase aí, né? Está virado o acento. Se era essa a intenção, Patrícia. Tá? Se for crase, é craseado. Tá? Só que nós temos 2 erros nessa sua observação. 19 horas não tem esse S, tá? Na abreviatura, e teria crase, das 19 às 20 horas. A gente já vai ver essa regrinha das horas, é que eu adiantei lá, tá certo? Então, a abreviatura de hora é H, tá? A abreviatura de minutos pode ser M ou pode ser MIN. Perfeito? Então, antes de pronomes pessoais de tratamento, só se for senhora, senhorita e dona. Senhora, senhorita e madame. Tá? Dona veio de madame. Hoje não usamos mais madames, né? Só se for no sentido meio jocoso, meio pejorativo ou como uma brincadeira, tá? Então, dona. Então, refiro-me a senhorita e a dona Josefa. Só nesse caso tem crase. Recorreram a mim, pronome pessoal, no caso oblíquo, não me referi a Vossa Excelência. Não me referi a Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência é um pronome de tratamento, tá? Não. Isso, a direção pode ser sem crase, tá? Pronome de tratamento não leva crase. Detalhe, nós trabalhamos no Poder Executivo, tá? Nós estamos aqui, se não tiver alguém
matriculado por outro órgão, todos pertencem ao Poder Executivo Municipal. O Poder Executivo Municipal, ele deve seguir o manual de correspondências, tá, da Presidência da República. Em 2018, tá, nós temos o último manual da Presidência da República. Em 2019, tem um decreto, tá, do 100º dia do Presidente da República. Ele lançou alguns decretos para terem assinado 100 decretos. Um deles é para falar sobre o pronome de tratamento. Ninguém mais é Vossa Excelência. Tá? Isso em documentos oficiais, a língua portuguesa permanece. Então, é senhor e senhora. Já tinha, antigamente, a gente chamava o presidente de Vossa Excelência, os generais do Exército de Vossa Excelência. Então, hoje é todo mundo senhor e senhora. Perfeito? O nosso manual da Prefeitura ainda não foi atualizado, mas... Professor, o Poder Judiciário, ele tem um manual próprio dele. O Poder Legislativo tem um manual próprio dele e segue normal. Existe Vossa Excelência, existe Vossa Santidade, Vossa Magnificência, Vossa Reverendíssima. Segue normal a língua portuguesa, a gramática da língua portuguesa. Tá certo? Só os órgãos do Poder Executivo que devem usar senhor e senhora apenas, tá bom? Ausência de crase, onde nós não temos crase. Palavras repetidas. Então, entre palavras repetidas, nós não devemos usar crase. Estavam frente a frente. Dia a dia, nossa empresa foi crescendo. Antes de verbo, prestem bem atenção aqui. Antes de verbo, nós não temos crase. Estamos dispostos a trabalhar. O que mais aparece? A partir de hoje, tá, o Grêmio é outro time. Então, ganhando de 6-0, né? Um timezinho lá da Bolívia, daí é fácil, né? A partir de hoje ele é outro time. Não, mas é enganação. Tá ganhando de 6-0, mas um time da segunda divisão da Bolívia. Então, é o mínimo que se podia fazer. Tá certo? Puseram-se a discutir em voz alta. Antes de verbo, não tem crase. Então, entre palavras repetidas, nós não temos crase. Antes de verbo, também não temos crase, pessoal. Vamos lá. Sempre ocorre crase. Sempre ocorre crase. Então, nós temos crase, pessoal. Nós temos crase. Horas exatas. Cheguei às 10h30. É hora exata, 10h30? É. Tá? Cheguei a 1h. Então, não sei se é 1h da tarde ou se faz 1h que eu cheguei. Daí não leva crase. Só se eu tiver certeza que chegou a 1h da tarde. Ou, no caso, 1h da noite, da tarde, só às 13 horas. Né? Às 2h, começaremos a reunião. Preste atenção nessa informação aqui. Tá? Adjunto adverbial deslocado, uso da vírgula, isso é importantíssimo na nossa redação, porque a vírgula aqui é opcional. Às 2h começaremos a reunião. Começaremos às 2h a reunião? Começaremos a reunião às 2h. Então, esse adjunto adverbial deslocado, ou seja, às 2h, advérbio de tempo. Ele pode vir em qualquer lugar e a vírgula é opcional. Tá? Então, antes de locução adverbial, tá, nós temos crase. Na expressão a moda de, mesmo que a palavra seja moda, esteja oculta. Tá? Então, vestia-se a moda baiana. Você já imagina como é que o cara anda vestido, né? Vestia-se a baiana. Então, quando aparece a palavra a moda, a expressão a moda de, ou subentende-se a expressão a moda, nós temos crase. Tá? Nós temos crase. Deixa eu ver a pergunta aqui. Dia a dia, tá? Na ortografia antiga, ela podia ser usado com hífen ou sem hífen, dependendo da situação. Hoje a gente usa sem hífen, tá? Sempre. Vamos lá, pessoal. Podemos usar crase diante de expressões masculinas, desde que possamos subentender a palavra a moda de, tá? Desde que... Então, vestiu-se calças a Pierre Cardin. Então, a moda a Pierre Cardin. Usava sapatos a Louis XV.
Então, a moda Luiz XV. O que é sapato Luiz XV? Aquele sapatinho que tinha taco e o bico fino, né? Então, a gente subentende, se é moda D, devemos usar crase. Vamos lá? Sempre ocorre crase também. Sempre ocorre crase também. Nas locuções adverbiais, ou seja, advérbio, conjuntivas tem que ter a conjunção que, tá? E prepositivas tem que ter a preposição de. Exemplo. Locuções adverbiais, à noite, à tardinha, à força. Fizeram tudo às pressas, advérbio de modo, né? Depende da situação. Estou à disposição, estou ao dispor. Tá? Agora aqui, a disposição do carioca não está legal. Então, tudo depende da situação, tá? Didi, não sei se esse é o seu nome, mas é o que está aparecendo aqui. Então, à disposição, com crase, sem crase. Então, eu posso, se a disposição for um substantivo, à disposição do gaúcho, não, uma que eu sempre gosto de falar, a disposição do palmeirense em ganhar o título mundial é incompreensível. Então, assim, a disposição pelo sujeito, tá certo? O palmeirense está sempre à disposição da sua torcida, daí sim leva a crase, beleza? Locução prepositiva, à custa de, à frente de. Então, sempre tem uma preposição e a preposição de. Locuções conjuntivas, à medida que, a proporção que, leva a crase. Então, tem que ter um substantivo e uma conjunção. À medida que a noite chega, a dor aumenta, tá? Pessoal que tomou vacina aí, tá certo? Graças a Deus, dessa primeira dose, depende da segunda vez, a gente não teve nenhum efeito colateral, né, como chama. Vários colegas, né, antes de dormir, teve febre, teve de tudo, tá? Abriu o cadastro hoje de 18 anos, a partir de 18 anos, tá? Façam o cadastro. Aí, e por que é importante fazer o cadastro? Então, o poder público, ele tem que calcular quantas pessoas vão vacinar. Então, de onde é que ele tira essa estatística? Do nosso cadastro. E ele faz a conta. Olha, de 18 a 30 anos eu tenho 200 mil pessoas. Como é que eu vou dividir isso aqui? Opa, de 28, 29, 30, tal dia, assim por diante. É por isso, tá? É por isso, Patrícia, que a gente tem que fazer o cadastro. Certinho? E na segunda, tá? O pessoal foi vacinar e estavam cobrando contra-cheque lá, né, em algum lugar. Então, tome muito cuidado o que você vai adicionar lá no seu arquivo. Perfeito, pessoal? Então, hoje abriram o cadastro para 18 anos em diante. Então, os maiores de idade, né? Então, vamos lá. Aquele, aquela e aquilo. Aquele, aquela e aquilo. Quando é que leva a crase, pessoal? Tá? Quando eu posso trocar por a esse, a essa e a isso. Certinho? Então vamos lá, eu coloquei um exemplo aqui. Iremos àquele sítio. Troca aquele por a este. Iremos a este sítio. Você percebe que não muda o sentido. Então aquele deve ter crase. Dirigiu-se àquela mulher. Eu troco aquela por a esta. E se a palavra não perder o sentido, ela deve levar crase. Dirigiu-se a esta mulher, perde o sentido? Não. Então, deve levar crase. Refiro-me àquilo que eu ouvi na sala. Refiro-me a isto que eu ouvi na sala. Então, deve levar crase. Perfeito? Crase facultativa. Nossa última regrinha. Quando é que a crase pode ser usada ou não? Não faz diferença. Tá? Ela estará correta. Antes de pronomes possessivos, tá? Claro que tem que ser feminino, né? Minha, tua, sua, nossa, vossa. Fez referência à sua irmã, sem crase, está certo. Fez referência à sua irmã com crase, também está correto. Depois de preposição até. Ela foi até a janela, com crase, está correta. Ela foi até a janela, sem crase, também está correta. E antes de nomes próprios femininos, tá certo? De pessoa, tá? Fiz alusão a Carla, sem crase, está certa, e com crase,
também está certa. A não ser que eu tenha certeza que essa pessoa seja uma pessoa famosa. Daí, o que é opcional? Não é a crase, é o artigo. Quando eu uso o artigo, dá sinal de afinidade com a pessoa, que você conhece a pessoa. Então, é opcional. E quando a pessoa é uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, a crase não deve ser usada. Perfeito? Então, vamos lá. Nós vimos as regrinhas aqui. Nós vimos as regrinhas aqui. Então, hoje, a gente estudou crase, tá certo? A gente estudou crase e terminamos a acentuação gráfica, pessoal. Tá? 2 alunos pediram para a gente aqui refazer, eu acho importante, porque a acentuação é o nosso maior erro na redação. A acentuação é o que a gente mais erra. Nós passamos, tá, na aula de ontem, uma listinha, que era para começar, e a média foi 6 e pouco, 6,70. Deixa eu até ver aqui. Tá? E 2 colegas pediram para que eu corrigisse de novo. Eu acho que não tem, assim, eu acho que é importante corrigir, tá? E eu vou corrigir passo a passo, aqui, questão por questão. Eu até abri para que vocês fizessem de novo, mas vamos corrigir para sair sem dúvidas aqui de acentuação. Então, no comecinho da próxima aula, a gente vai fazer uma lista, tá? Uma lista de crase. Então, a gente vai colocar... Eu estou descobrindo a idade de vocês todas aqui, hein? Vacinei ontem, antes de ontem, na segunda dá para saber a idade da turma, né? Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir aqui as questõezinhas da lista de ontem. Tá? Aquela inicial que eu passei para vocês. Acho que bem bacana. E, na dúvida, escreve aqui, pessoal. Tá? Na dúvida, escreve aqui para a gente. Vamos lá. Questão número 1. Vamos lá? Vamos fazer junto aqui? Graças a Deus não tem crase, porque Deus é uma palavra masculina. Tá? Graças a Deus tomou a vacina, mas esse graças a Deus não deve ser craseado. Muito bom, Suênia. Os vocábulos caráter intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Vamos lá. Caráter, paroxítona, terminado em R. Intransferível, paroxítona, terminado em L. Órgãos, paroxítona, terminado em ão, seguido de S. Então, esse primeiro está perfeito, está correto. Questão de crase. Tenho certeza que questão do CESP é mais difícil, questão da FAPEC. O que acontece em questões da FAPEC? Eu já fiz alguns concursos da FAPEC. Tá? Eu fiz o concurso, o primeiro que eu fiz era até FADEMES. Quando eu saí do Exército, eu fiz vários concursos em 2009, 2010. O primeiro concurso foi do TJ em 2009. Prova bem tranquila também, mas tradicional. Aí em 2010 teve a GETRAN. Prova tranquila, acho que só uma questão de matemática que a gente anulou. Em 2011, a prova do DETRAN, tá, o cargo que eu fiz, tinha 80 questões. 8 questões anuladas. Tá? 8 questões anuladas. Quem fez a concurso da prefeitura, o que eu passei em 2016, foi a FAPEC. Tá? Os 2 últimos concursos da prefeitura, tá, estão sendo organizados por outra banca. Tá? A Selecom, uma banca, não sei se é do Paraná, uma banca pequena. Porque é processo licitatório, né? Do Estado, o último concurso foi FAPEC. Então, a gente vai se preparar para o município, Selecom e FAPEC, para estudar. Certinho? Vamos lá. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Então, você vê as 2 palavrinhas, elas são iguaizinhas. Vai ser, o CESP induz você a errar. Tem possibilidade de um concurso do Estado ser feito pelo CESP? Não. O CESP é muito caro para fazer um concurso.
que aconteceu com a Assembleia Legislativa? Eu não sei o ano, acho que 2017, 2018. Então, a Assembleia Legislativa abriu licitação, uma banca lá do Paraná, Santa Catarina, cobrou bem baratinho. Então, o presidente da Assembleia chegou à conclusão que essa banca não ia dar conta de fazer aquela prova pelo preço que ela cobrou. Então, ela não fez a licitação por causa do tempo e escolheu a Carlos Chagas. O Carlos Chagas é uma banca mais barata, mas eu não vejo ela fazendo muitas provas de professor. Certinho? Então, a licitação não é o menor preço, é o melhor preço melhor. Aquele tem que comprovar que ele vai conseguir, tá, cumprir o que ele assinou de contrato. O concurso é muito complicado, é muito detalhe. Indivíduos e precárias. Paroxítonas terminadas em ditong crescente. O avaliador aqui afirmou que são regras gramaticais diferentes. Não, são iguais. O acento na palavra vésperas, ciências e econômicas. A mesma regra? Sim, perfeito. Vésperas, proparoxítonas, ciências, paroxítonas de tom crescente, tá errado então, econômicas, proparoxítonas. No meio aqui ele colocou uma pegadinha, ainda bem que te leu. Então, são diferentes, outro item errado. Vésperas, proparoxítonas. Professor, eu ouvi dizer que ciências, tá, pode ser classificada como proparoxítona também? Pode, e cobre no comecinho da próxima aula. A paroxítona terminada em ditongo crescente, história, memória, gerúndio, tá? Ela pode ser classificada como falsa proparoxítona. Tá? Lembrando da prova da Polícia Civil, tá, de 98, uma prova antiga. A prova foi até anulada porque não teve gente aprovada. Então, ele colocou a palavra gerúndio, é uma proparoxítona. Opa! É uma proparoxítona. Está errado, está certo? Está certo. Tá? É uma falsa proparoxítona. Me lembrem, tá? Me lembrem de responder isso aqui para vocês, de trazer essa regrinha na segunda-feira. Vou mostrar e fazer algumas questões. Quem fez o curso de raciocínio lógico e analítico, estão fechando a turma ainda. Alguns detalhes na chamada. E semana que vem, até sexta, a gente manda o certificado no e-mail de vocês, tá? Não está pronto ainda. Então, não fica preocupado, não está pronto ainda. Tá? Então, não foi reprovado. A palavra café é acentuada por tratar-se de oxítona terminada em E. Perfeito. A palavra céu é acentuada por tratar-se de um ditongo aberto. Sim, ditongo aberto só leva acento se for na última sílaba, ou nos monossílabos, ou nas oxítonas. Perfeito. A palavra gaúcho, nada contra os gaúchos, pessoal, tá? A gente brinca bastante aqui, inclusive papai e mamãe eram gaúchos. Então, por isso que não tem nada contra essa turma. A palavra gaúcho é acentuada por tratar-se de um hiato, tá certo? Tratar-se de um hiato. Perfeito. Gaúcho é o hiato. Quando é que o hiato leva acento? Quando for I e U, tá? Sozinho na sílaba, ou no máximo, tá? No máximo acompanhado por S. Então, fizemos essa revisão. Você já tem conteúdo para fazer a atividade 1, pessoal. Na próxima aula, a gente começa, tá, pela introdução do parágrafo. A gente fez alguns comentários hoje no comecinho da aula, quando o pessoal entrava, sobre o título, né? Se a gente deve ou não colocar título na redação, isso depende do pedido da banca. Se não pedir, não coloca. Se pedir, deve colocar. Todas as palavras do título têm que iniciar por letras maiúsculas? Não. Tem que ser em letras garrafais? Não. Tem que usar ponto? Só usa ponto no título se tiver verbo. Lembrando que verbo é ação, e ação tem que acontecer no desenrolar da redação, né? Então tem que ter muito cuidado para se colocar título numa redação. Nós teremos uma parte da aula, depois que a gente estruturar toda a redação, o parágrafo de introdução, os 2 parágrafos ou 3 de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão, nós vamos aprender a fazer o título. Sim, segunda-feira a gente corrige no portal a atividade 1. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, quem tiver mais dúvida pode escrevendo aqui.
Quem não assinou a lista, a gente vai colocar de novo. Não fiquem sem assinar a lista, por favor. Tá? A gente coloca o link do grupo do WhatsApp. Vou mandar no grupo do WhatsApp, amanhã ou depois, uma lista de crase, que eu não passei aqui, de hoje no comecinho da aula. E a nossa aula são às terças e quintas, das 17h30 às 19h30. Tá certo? Atividade 1, pessoal, a gente pode, vocês façam em casa e a gente corrige. Colocamos aqui, tá, a lista de chamada, para quem não assinou. Lembrando, a gente só assina uma vez por aula, tá? E o grupo do Whats, tá? Esse acima, para a gente entrar no grupo e receber as informações, e vou mandar alguns materiais para a gente treinar. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um bom final de semana. Espero que frio só hoje. Tomar aquela sopa, né? Não vem de garfo, que hoje é sopa, não é assim que fala o gaúcho? Então vamos lá, pessoal. Beleza? Manda um abraço pro Cariaga. Vamos marcar o café sim, manda ele me chamar que eu vou. Mas depois da vacina. Da segunda dose da vacina, né? Só dia 23 de julho que eu tô. Um abraço para todos. Bom final de semana. Fiquem com Deus.